Olá, estamos de volta com o curso As 7 Chaves e nesta primeira aula falaremos sobre destemperos emocionais, individual e coletivo. Como o curso ele volta-se a docentes, famílias, formadores de opinião, e outros mais que a gente vai estar vendo ali no material impresso, então, destemperos emocionais. O que vem a ser isso? Sabemos o quão estamos angustiados? Sabemos o quão somos aflitos? Estamos tensos com alguma situação? Preocupados com alguma coisa? E qual que é a pertinência, qual que é a importância desses estados emocionais em nós, enquanto um estudante lá na escola, enquanto o pai que está lidando com seu filho, enquanto a pessoa que está indo trabalhar, enquanto aquele que está administrando um projeto, um empreendedorismo, enfim, de que serve saber desses estados emocionais? Como que ele, na nossa vida, pode se caracterizar como um percalço, como a pedra no caminho? Então, estados emocionais, individual ou coletivo, nós temos a seguinte situação. Ora, nós podemos estar passando por um momento de angústia, um momento de aflição, um momento de tensão. Por qual motivo? Não sei. Você vai definir qual é esse motivo, aí olhando para a sua realidade em particular. Nesse sentido, o que acontece? Ora, vamos imaginar na situação do estudante. O estudante, agora, ele está em sala de aula, então o que acontece? A família não está muito bem, falta alimento, ou a família está preocupada porque o casamento está acabando, não sei qual é a situação. Esse estudante, ele está passando por um momento de angústia, por um momento de aflição, ele está tenso. Consegue ele se concentrar em algo que ele está fazendo lá na escola? De novo, destemperos emocionais. Não estou colocando os temperos emocionais aqui como a pessoa que surta. Não é nesse sentido ainda. Mas vamos cá. Na situação de pai, mãe, responsável, aquele que que tem a guarda, cuida de alguma criança. A pessoa está lá, tem as suas responsabilidades para com aquele que está criando. Por também estar com as suas preocupações, essa pessoa consegue transmitir uma boa educação para aquele que ela está cuidando? Independente de ser uma criança, um jovem ou um adulto. Todos temos responsabilidades. Então, um avô, por exemplo, ele tem uma responsabilidade educacional para com o seu filho, que agora é um pai. Independente se esse pai é lá um pai com o seu filho já com 10 anos. Então, há uma responsabilidade. Tomando como ponto de partida aqui o pai, o avô e o filho. Só que enfatizando ali, principalmente no pai e no avô. Ele, estando uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, ele consegue direcionar melhor e conduzir melhor a família. Tanto para uma situação de bem-estar, um momento de bem-estar, como um momento educativo. Só que esse mesmo pai ou esse mesmo avô, estando ele angustiado, aflito, tenso, conseguiria ele conduzir um momento de bem-estar? Conseguiria ele conduzir o momento educacional dessa família? Conseguiria ele meramente gerenciar aquela situação da família em que a gente tem que pagar as contas, que a gente se encontra, bom dia, boa tarde, boa noite, ou fica essa pessoa densa, sempre carrancuda, sempre nervosa, como diz o ditado popular, sempre dando as patadas? Então, o que são esses estados emocionais? Um pouco mais profundo nesses estados emocionais, individual e coletivo, é que a gente reproduz muito. Para quem é professor, vai saber isso, porque a gente bate muito nessa tecla em sala de aula, e principalmente nas reuniões e formações. O indivíduo reproduz aquilo que vem em casa. Então, se lá em casa, pai, mãe, avô, enfim, aquele que cria, educa, ele está tenso, a criança e o seu filho, tenso. E assim, nessa questão, se a gente for pensar até em hereditariedade, a gente se comporta igual ao nosso avô. Há muitos casos em que a gente até encontra a pessoa e fala, olha, meu filho se comporta idêntico ao bisavô dele com o qual eu tive contato lá, vez ou outra. Olha, mas é idêntico. Então, como que essas situações vão sendo passadas de geração em geração? Tanto culturalmente, que é um aspecto, quanto geneticamente. O curso As 7 Chaves vai começar a abordar isso. Claro, esse é o primeiro. Há outros virão em seguida, em que a gente vai aprofundando o assunto. Mas, por hora, culturalmente, qual comportamento tem? Qual comportamento tem meu pai? Qual comportamento tem meu avô? Qual que é a nossa geração que vem passando aí?
Como que está sendo isso? Como que eles se comportam? Num discurso mais no campo da psicologia, quais são os esquemas psicológicos que meu pai possui e que é igual ao meu avô e que já estou eu reproduzindo? Quando meu pai se move, ele se move desse jeito em frente a uma situação X. O meu avô, da mesma forma. Estou eu fazendo a mesma coisa? Então, o meu pai, quando se depara na situação de angústia, ele se movimenta dessa forma. O meu avô, quando também está numa situação de angústia, se movimenta dessa forma. Estou eu igualmente a eles agindo? Começa aí um pouco da amplitude, profundidade, a dinâmica do que vem a ser as 7 chaves. Claro, o curso não vai passar uma cartilha ou um relatório com todas as formas de agir de uma pessoa. Impossível, tá? Impossível. O que existe é ferramentas da ordem da filosofia, ferramenta da ordem da psicologia, ferramenta da ordem da pedagogia, da psicopedagogia, para que o indivíduo comece a fazer esse mapeamento de como ele se comporta, de quais seus esquemas psicológicos, como que ele se movimenta, age, interage e reage. Pronto, a partir desse momento, com essas ferramentas em mão, aí ele começa a dizer: sou assim, movo-me assim, para chegar em tal situação ou a tal resultado. Isso não é só para os pais, isso não é só para o professor. Isso serve lá no empreendedorismo, isso serve em todo e qualquer local. Lá na medicina, lá no direito, lá na sociologia, não importa. A gente tem que saber da onde, para onde, como e quando. Se eu não sei para onde eu estou indo, como diz o ditado agora, para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. A intenção do curso As 7 Chaves é um pouco disso. Vamos nos organizar. O pensar, o sentir, o agir, o interagir, os esquemas psicológicos, como será isso? Né? Ele é um pouco, tem questão de autoajuda. Se essa é uma palavra ou uma frase que lhe cabe melhor para entender, digamos que sim. Só que é ciência aplicada. É pôr caderninho na mão, caneta, bom senso, discernimento. Pronto. Da onde, para onde, como, quando. De preferência, um pouco de alegria, bastante alegria, melhor dizendo, bastante alegria, tá? E ficar bem em paz, para não ficar uma pessoa lunática ou bitolada. Né? Não que o curso vai ser um tanto fanático, nada disso, nem um pouco fanático, na verdade. Tá? Então, esse curso ele é um conjunto de ferramentas para a pessoa buscar respostas. Até a próxima aula.